1400 anos antes de Cristo, o povo de Israel penetrou na Palestina. Josué, seu general, iniciou uma campanha militar que visava desalojar os habitantes da terra. Uma das batalhas deu-se no vale de Ajalon e nos altos de Bet-Horon, ao noroeste de Jerusalém. A batalha foi travada contra os exércitos de 5 reis cananeus. Em razão do sensualismo desenfreado, o homossexualismo abertamente praticado, a feitiçaria, a invocação dos mortos e demais cultos diabólicos em Canaã, Deus usaria Josué como instrumento de juízo contra essas impiedades ali reinantes. Na dura peleja nas escarpas da divisa montanhosa, os cananeus já fugiam morro abaixo diante de Israel, quando aconteceu um grande milagre. Deus fez cair sobre os inimigos grandes pedras de gelo de até 1 quilo. Morreu maior número pelas pedras do que pela espada. Que isso foi obra de Deus e não do acaso, prova-se pelo fato de que nenhum soldado de Israel foi atingido. A pontaria da artilharia celeste era 100% certa. Contudo, alguns cananeus conseguiram esconder-se nas cavernas da região. Josué, no entanto, desejava muito uma vitória decisiva. Olhando o sol, percebeu que o tempo encurtava, pois já era meio-dia. Foi quando lhe veio uma ideia que só ele, em toda a história, conseguiu executar. Ordenou que o sol e a lua se detivessem, clamando em alta voz na presença do povo: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. Está registrado que o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Josué 10, versículos 13 e 14. Esta batalha foi das mais decisivas em toda a história. Este relato tem sido objeto de severas críticas. Não é o sol que para, e sim a terra. Mas compreendemos que Josué usou uma linguagem popular. Em geral se diz que o sol se levanta e o sol se põe. De qualquer maneira, Deus dificilmente daria uma aula de geofísica a um general em pleno campo de batalha. A crítica mais séria põe em dúvida todo o acontecimento, afirmando que jamais houve este dia mais longo. Só falam assim as pessoas que não acreditam em milagres. Da minha parte, creio que houve este dia de 48 horas, porque a Bíblia o afirma. Mas também podemos citar expressivas provas históricas dos anais de diversos povos da antiguidade. Heródoto, grego e pai da história, 400 anos antes de Cristo, relatou que os sacerdotes do antigo Egito mostraram-lhe um registro antiquíssimo referente a um dia mais longo que os demais. Nos antigos escritos da China, também consta que houve um dia mais longo durante o reinado do imperador Yeo, que era contemporâneo de Josué. E no México foi encontrado semelhante registro de o sol haver parado por um dia inteiro, no ano dos 7 coelhos, também coincidente com a data de Josué. O dia mais longo, assim, está confirmado em 5 nações e 4 continentes. Mas agora surgiu mais uma prova. Imagine, do próprio campo científico. Em Greenbelt, estado de Maryland, na outra América, existe um centro de pesquisas científicas vinculado aos programas de exploração espacial. Esses cientistas executam importantes trabalhos por meio de computadores eletrônicos. Um desses, o Sr. Haroldo Hill, consultor de projetos espaciais da NASA, relata como, certo dia, seus colegas verificavam pelos computadores a posição dos astros, do Sol, da Lua e dos planetas de hoje a 100 anos e 1000 anos, em preparação para os voos do programa espacial Apollo. Tais dados são imprescindíveis para não acontecer de lançarem um satélite e vir esse, conforme a órbita, colidir com corpos celestes, o que significaria perda total. Estavam manejando o computador, medindo o tempo, avançando, recuando, pelos séculos e milênios adentro, quando de repente o computador parou de funcionar, indicando que algo estava errado. Podia ser um erro nos dados introduzidos no aparelho ou nos fornecidos, comparados com os existentes. O Departamento de Assistência Técnica examinou o aparelho e afirmou:
O aparelho está perfeito. O chefe de operações perguntou: que está havendo então? A verdade é que acabamos de verificar que está faltando um dia no espaço no decorrer do tempo. Os membros da equipe coçaram a cabeça. Não havia explicação para o enigma. Um evangélico, membro da equipe de técnicos, então disse: certa vez na escola dominical, ouvi falar que o sol parou um dia. Os colegas, embora muito céticos, pediram-lhe que lesse a passagem. Ele lhes mostrou Josué capítulo 10, que diz: o sol deteve-se, a lua parou, e não se apressaram a se pôr por quase um dia todo. É esse dia que está faltando, disseram os técnicos espaciais. Fizeram os computadores recuar até o tempo de Josué, 1400 anos antes de Cristo, e acharam que esse tempo perdido aproximava-se de um dia, mas não era um dia completo. Eram 23 horas e 20 minutos. Ora, isto não perfazia um dia completo. Examinando novamente o texto bíblico, descobriram que a Bíblia dizia quase um dia. A Bíblia estava certa. A dificuldade, porém, persistia, porque um problema de 40 minutos não solucionado hoje continuará sempre o mesmo daqui a 1000 anos. Esses 40 minutos tinham que ser encontrados, pois podem multiplicar-se muitas vezes numa órbita espacial. Então este técnico crente lembrou-se ainda que algures na Bíblia dizia que o sol certa vez recuara, e mostrou aos colegas a passagem em 2 Reis 20, versículos 9 a 11, como o rei Ezequias, estando para morrer, foi visitado pelo profeta Isaías, o qual afirmou-lhe que não morreria. Ezequias pediu um sinal como prova. O profeta disse-lhe: queres que o sol adiante 10 graus? O rei respondeu: é fácil o sol adiantar 10 graus. Quero antes que o mesmo recue 10 graus. Isaías falou com Deus, e Deus fez a sombra recuar 10 graus no relógio de sol usado naquele tempo. Os cientistas assim encontraram a solução do problema, pois 10 graus correspondem exatamente a 40 minutos. 23 horas e 20 minutos no livro de Josué, somados aos 40 minutos em 2 Reis, perfazem as 24 horas que os astronautas tiveram que lançar em seus registros de bordo como dia perdido. Acho isto muito maravilhoso. Deus sabe como chamar a atenção do homem para que este considere as suas verdades. A mensagem de Deus para o teu coração, amado ouvinte, é esta: que Ele domina as forças do universo. Para Ele, alongar o dia é coisa muito simples. A coisa maior que Deus fez aconteceu durante a batalha travada no Calvário, onde Jesus venceu Satanás e seu reino. Esta vitória significa a plena libertação dos teus pecados e a paz em tua alma. Portanto, aceita a Cristo hoje como teu Salvador, rogando-lhe o perdão dos teus pecados. Jesus te receberá. Oremos. Amado Deus, damos-te graças por esta tão grande vitória em Cristo, o nosso Redentor. Que todo ouvinte o aceite hoje como Salvador, crendo em suas promessas e recebendo a vida eterna. Amém. Certo dia, magiando a central do Brasil, deparamos com um aglomerado de pessoas olhando por cima da murada da linha férrea para algo lá embaixo. Julgando que fosse um desastre de trens, paramos. Chegando mais perto, soubemos que se tratava de um moço de 25 anos presumíveis que acabara de ser eletrocutado por ter tocado um cabo de 6.000 volts. Lá, deitado à beira dos trilhos, parcialmente coberto de jornais, estava o seu cadáver. Vi que a perna e o braço haviam sido literalmente torrados pela corrente elétrica. Indagando entre os espectadores da triste cena, verifiquei que o jovem infeliz perdera a vida numa tentativa de apanhar um papagaio de papel, ou pipa, como dizem aqui, que estava embaraçado num fio de alta tensão. Ele subira a estrutura metálica que sustenta uma série de cabos, tentando transpor 3 desses para poder chegar ao papagaio.
Seu próprio pai o avisara que não se aventurasse em tal loucura, de arriscar a vida por causa de nada, ainda mais que o vento soprava bem forte nessa tarde. Mas ele tentou a si mesmo. Contudo, antes de chegar ao papagaio, ele tocou em um dos fios e instantaneamente transformou-se em tocha humana e perdeu a vida. O cadáver caiu ao leito da ferrovia, uma distância de 10 metros. O que deixou a todos nós consternados foi ver um homem tão imprudente pôr a vida em perigo para apanhar um insignificante papagaio de papel. Se fosse um menino, poderíamos desculpá-lo, mas um homem, e bem avisado, essa não. O incidente pôs-me a pensar no valor incalculável da alma humana. Lembrei-me do versículo que Jesus pronunciou em Marcos 8,36. Que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Jesus abordou este profundo assunto a fim de salvar as almas dos homens. Nessa ocasião, Jesus interrogava seus discípulos sobre a opinião deles a seu respeito. Foi então que Pedro exclamou em suas famosas palavras: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Servindo-se dessa declaração básica, Jesus passou a ensinar-lhes que a salvação da alma depende da morte de Cristo. A alma seria resgatada não por ouro ou prata, nem por observância de ritos e cerimônias, mas sim pelo sangue do Cordeiro de Deus. A princípio, Pedro repeliu a ideia da morte de Jesus, mas depois tornou-se um eloquente pregador desta mensagem. Na mesma ocasião, Jesus disse: qualquer que quiser salvar a sua vida, isto é, viver de acordo com a carne e o mundo, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, isto é, entregar a sua alma nas mãos do Senhor e aceitar a redenção efetuada no Calvário, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. As palavras "por amor de mim" indicam que a salvação da alma depende exclusivamente da nossa relação pessoal com Cristo. Não há outro Salvador. É muito importante notar também que é o homem que decide o seu próprio destino, por aceitar ou rejeitar a oferta de Cristo. Jesus disse: qualquer que quiser salvar a sua vida. O homem possui o livre-arbítrio, o direito inviolável que lhe faculta a opção de servir a Deus ou servir a Satanás. Jesus convida: vinde a mim. Quem aceita o convite, o faz com fé e humildade. O caminho da cruz não agrada à grande maioria dos homens, pois não querem perder o que chamam de vida e dão as costas a Cristo, seguindo o mundo. Como fica patente que só existem então 2 caminhos, 2 senhores a seguir e só 2 destinos na eternidade. Entre as 2 alternativas, todo homem terá que escolher uma. Mesmo o desinteresse pelo assunto e a neutralidade fingida que Pilatos evidenciou já constituem tacitamente a escolha do caminho da ruína eterna. Claro que Satanás tenta todos os homens, procurando por todos os meios destruí-los. Como no caso do moço eletrocutado, Satanás arranja seus papagaios coloridos que atraem os incautos. A Eva, a nossa primeira mãe, ele apresentou um bocado do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comendo dele, ela e o marido, Adão, foram expulsos do jardim do Éden. Jesus contou a história do rico fazendeiro insensato que tentou arrebatar o papagaio de riquezas materiais. Os celeiros transbordavam do fruto da terra, mas o coração dele era muito pobre e nessa mesma noite o homem morreu. Outro papagaio que já destruiu muitos reis é a cobiça do poder. Pilatos tentou desembaraçar esse papagaio e foi fulminado, morrendo como suicida, segundo as lendas. Herodes o Grande quis ser o rei dos judeus e mandou matar os inocentes numa tentativa de eliminar o recém-nascido Messias. Acabou entrando na história como um dos mais inglórios dos déspotas. Um outro rei, Herodes, teve a coragem de aceitar as honras pertencentes só a Deus e morreu comido de bichos. Atos capítulo 12, versículos 21 a 23. Belsazar, o ímpio e blasfemo jovem rei babilônico, também desejou muito apanhar o papagaio da glória do mundo,
mas na noite do banquete foi morto. O prazer sexual não deixa de ser outro papagaio bastante atraente, em busca do qual multidões inumeráveis já foram fulminadas pela justiça divina, que continua afirmando: não adulterarás. O carnaval, repleto de excessos, loucuras, adultério e fornicação, não deixa de ser um papagaio que condena multidões de insensatos. O homossexualismo foi o grande pecado de Sodoma e Gomorra, pecado que levou Deus a destruí-la com fogo e enxofre. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Lemos em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Os antediluvianos, o rei Saul, os reis Herodes, os adeptos de falsas religiões imorais, todos ceifaram a morte. A mesma sorte está reservada para aqueles que assim vivem no dia de hoje. A Bíblia diz: como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, versículo 27. O juiz será o próprio Jesus Cristo, cujos olhos são como chama de fogo. Felizmente, esse mesmo Jesus já preparou um meio de escaparmos ao juízo. Esse meio foi ele mesmo se ter oferecido para tirar os pecados de muitos, e ele aparecerá aos que o esperam para a salvação. Cristo, o único homem perfeito, substituiu a todos nós em juízo no Calvário. Deu a sua vida para que nós tenhamos a vida eterna. Convido ao ouvinte a aceitar neste instante a Cristo por teu Salvador eterno. Confessa a Ele as tuas faltas e Ele te perdoará. Oremos. Ó Deus de amor, contempla estes muitos amigos que neste momento te buscam com fé, confessando os seus pecados. Perdoa-os por causa de Jesus. Amém. Certo jovem, que chamaremos Miguel, estava entre as 800 pessoas trabalhando no ultramoderno edifício Joelma, no centro de São Paulo, naquela sexta-feira, 1º de fevereiro de 1974, quando, às 8h40, um defeito na instalação provocou um dos maiores incêndios já registrados em qualquer parte do mundo. O sinistro, que começou no 12º andar e atingiu o 25º andar em questão de minutos, abalou o país, deixando um saldo de cerca de 200 mortos. Dezenas de vítimas morreram no telhado, não resistindo ao intenso calor de 600 graus. Somente um helicóptero conseguiu resgatar alguns poucos, incluindo um moço agarrado à ponta de uma corda. Milhares de espectadores nas ruas presenciaram o drama, sem nada puderem fazer, enquanto os bombeiros com galhardia tentavam salvar o maior número possível, impedidos de fazer mais porque suas escadas só atingiam o 14º andar. Em dado momento, uma jovem apareceu numa janela, vários andares acima da escada. O bombeiro, com pernas trançadas no topo da escada, deu ordem à jovem que se atirasse na direção dele, e ela o fez. Mas, infelizmente, errou quanto à distância. Mesmo assim, o jovem bombeiro, com rara bravura, fez uma tentativa desesperada de agarrá-la em pleno voo. Conseguiu pegá-la pela cabeleira, mas o couro cabeludo não resistiu à forte tração e desprendeu-se da cabeça. O bombeiro ficou com a cabeleira na mão, enquanto o corpo da inditosa jovem estatelou-se na calçada. Um amigo meu, que trabalhava bem em frente ao edifício, descreveu aqueles momentos dramáticos, quando mais de 20 pessoas no telhado subiram na mureta, ficaram uns instantes enquanto decidiam se iam morrer de calor ou lançar-se ao espaço. Finalmente se lançaram. Alguém bem intencionado pintou um letreiro com estes dizeres: coragem, nós estamos com vocês. De nada valeu. E no meio de toda essa confusão, e situado em um dos andares bem altos, estava o Miguel, cujos pais, segundo as informações, eram crentes. Miguel nunca se havia entregado a Cristo, pensando como muitos
que sempre haveria outra ocasião para isso. Nunca se havia convencido, quer por pregações, testemunho pessoal ou conselho de pais. Sendo muito jovem, considerou o assunto prematuro. Na velhice, talvez poderia considerar isso, mas no momento não. Mas agora, estando preso no meio de labaredas e espessa fumaça, que lhe ameaçavam a própria vida, sem nenhuma saída, isso era algo diferente e bastante sério. Veio a pergunta: se morrer, onde passarei a eternidade? Então, naquela aflição do momento difícil, ele fez o que deveria ter feito muito antes. Caiu de joelhos e exclamou: ó Deus de minha mãe, se me ajudares agora a sair desta situação, eu te servirei até o último suspiro da minha vida. Ó Deus, me acode. Por um milagre, abriu-se um clarão entre as nuvens de fumaça, e o rapaz conseguiu alcançar uma janela, onde na providência divina estava perto de uma escada dos bombeiros. Chegando em terra, ele ajoelhou-se e beijou o asfalto em gratidão a Deus por ter escapado da morte, em resposta à oração, prometendo servi-lo para sempre. Quero crer que na hora, quando Miguel saiu de casa, nem lhe passou pela cabeça que nesse dia seria vítima de um incêndio, como também nenhum dos outros 800 funcionários teria pensado em tal coisa. Pelo contrário, nesses momentos estariam se despedindo de familiares, escolhendo uma roupa, terno, vestido, uma gravata, ou pensando em algum negócio a realizar naquele dia. Estavam ocupados com as coisas triviais da vida. Ninguém pensou que em tão poucas horas os corpos de muitos deles seriam reduzidos a uma bola informe de carne carbonizada, impossível de identificar. Foi um dia dos mais tristes na história do Brasil, mas é assim, ninguém sabe o que um dia trará. Entretanto, a maioria dessas vítimas teria conhecido o Evangelho, teria ouvido pregações em nossas igrejas e nas praças, ou pelos programas radiofônicos. Muitos possuíam a Bíblia e conheciam algumas de suas verdades, mas infelizmente estas mesmas pessoas, quando se trata de aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, arranjam muitas desculpas. Isso em razão de estarem entretidas com as coisas materiais. É esta atitude que encontramos no livro de Eclesiastes, no qual o homem sábio, Salomão, relata o pensamento comum dos homens, isto é, que há um tempo para cada coisa. Salomão disse: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Eclesiastes 3, versículos 1 a 8. De fato, nesta passagem, Salomão descreve 28 diferentes situações contrastantes da vida. Com isso, temos que concordar. Há tempos e ocasiões na vida de cada pessoa quando se faz determinadas coisas. Quanto à vida material, está tudo muito certo, mas nunca devemos cair na astúcia do diabo, quando ele sugere que esse pensamento, tudo tem o seu tempo determinado, tenha aplicação à salvação da alma, pois é um erro fatal. O povo pensa que nas questões eternas também há um tempo determinado para isto e para aquilo, e que de qualquer maneira tudo vai dar certo. A mocidade é tão propensa a concluir que essa decisão, a mais importante em toda uma existência, pode ser deixada para a velhice. Outras pessoas exigem um sinal especial, uma visão talvez, indicando que devem aceitar a Cristo. Quão tolas tais cogitações! A palavra de Deus claramente nos adverte que no assunto da salvação da alma, na aceitação de Cristo, só existe um tempo para fazer isto, e é agora. Assim diz a Bíblia em 2 Coríntios 6, versículo 2. Porque ele diz, notem bem que Deus diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Esta expressão equivale ao mesmo conselho
que Salomão deu à juventude quando disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Eu diria a cada pessoa, seja qual for a idade, que se prepare para aquele momento que virá a todos nós, o momento de nos apresentar perante o Criador que é Deus. Se a morte vier por um incêndio, por um acidente na estrada, por um infarte, ou após longa enfermidade na velhice, isso não importa. O que importa é estar preparado, ter Cristo no coração, ter certeza que os pecados lhe foram perdoados e que a paz de Deus esteja no coração. Assim podemos viver a nossa vida na presença de Deus todo dia e ter plena e absoluta certeza que passaremos a eternidade no céu. Cristo hoje espera que tu, amigo, o aceites por teu Salvador. Faça isso agora. Oremos. Ó Deus de misericórdia, te agradecemos a oportunidade que temos hoje de aceitar a salvação pela fé, sem pensar em merecê-la ou em comprá-la. É-nos oferecida gratuitamente. Que os amigos venham a Cristo hoje mesmo. Amém. No livro de Deuteronômio 22, versículo 8, lemos: quando edificares uma casa nova, farás no teu telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. As residências na antiga Palestina dispunham de terraços, e Moisés instruiu aos donos de casa a construírem um parapeito nos terraços para evitar que alguém caísse. Mas eu quero falar aos senhores chefes de família acerca do parapeito do lar, no sentido moral e espiritual. É possível que o parapeito material esteja 100%, mas o parapeito espiritual talvez tenha quebrado. Uma coisa é reconhecer a nossa responsabilidade como cidadãos e como empregados e empregadores, mas outro assunto é a responsabilidade como chefes de família. Esta é muito maior do que estamos pensando. Saiba, meu amigo, que a sua influência no lar poderá mudar o destino dos seus netos e bisnetos, literalmente por todo um século. Para ilustrar este fato, vou citar certas estatísticas colhidas a respeito de duas famílias, uma das quais era família crente e a outra incrédula. Um jovem por nome Max Jukes, morando no estado de Nova York, e incrédulo de tudo, casou-se com uma moça que também era descrente, ambos destituídos dos princípios cristãos. Após muitos anos, alguém teve a curiosidade de fazer um levantamento quanto ao caráter e comportamento dos 1.026 descendentes do jovem Max Jukes. A pesquisa revelou que 300 morreram prematuramente. 100 foram condenados à penitenciária, a 13 anos de reclusão em média. 190 viveram no meretrício e 100 como alcoólatras. A família Jukes custou ao governo nada menos de 5 milhões de cruzeiros. Estou convencido de que foi a incredulidade que contribuiu para a miséria de tanta gente. Em contraste, temos a família do pastor Jonathan Edwards, o famoso pastor do período da colonização americana, cujo sermão "Pecadores nas mãos de um Deus irado" comoveu o país. Edwards casou-se com moça crente de elevadas qualidades morais e dessa união procederam 729 descendentes, dos quais 300 foram pastores, 65 professores de escolas secundárias e 13 presidentes de universidade. 60 eram autores de bons livros, 3 membros do Congresso e 1 foi vice-presidente dos Estados Unidos. Com exceção de um neto, nenhum descendente pesou no orçamento do Estado. A diferença então entre as duas famílias estava justamente na conversão a Cristo e na influência dos lares dos quais procederam. Jonathan Edwards, o pastor, construíra um parapeito no seu lar e Max Jukes deixou de fazê-lo. Quais as medidas que um chefe de família toma para construir o tal parapeito? Primeiramente, ele cuidará para que o lar seja cristão, um lar do bom viver, baseado no amor mútuo entre os cônjuges e demais membros.
O lar é aquela unidade social estabelecida por Deus no princípio. No lar cristão abundam a alegria do céu e a fraternidade mais gloriosa que se conhece no mundo. Considero-me afortunado no maior grau possível por ter nascido em um lar como esse, onde pude contemplar o bom exemplo de um pai digno do nome cristão e de mãe igualmente fiel a Deus. Esse ambiente foi o parapeito espiritual com que o meu pai cercou o terraço de sua casa. Outro parapeito necessário à proteção do lar é o parapeito da disciplina. O apóstolo Paulo assim recomendou aos pais: não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6, versículo 4. Israel no deserto pela incredulidade. A murmuração e o mau exemplo provocou a ira da juventude, que consequentemente sofreu 40 anos de peregrinação no ermo. Eli, o sacerdote em Israel no tempo de Samuel, era remisso em corrigir seus filhos que praticavam escândalos à porta do tabernáculo. A triste consequência disso foi a morte desses rapazes no campo de batalha e a morte prematura de Eli ao cair da cadeira. O rei Davi foi pai de muitos príncipes, os quais deixou à solta, praticando tudo quanto era indecência e rebelião contra Deus. Absalão, o mais elegante desses, até levantou-se contra o próprio pai e morreu pendurado pelos cabelos num galho de árvore. Seu corpo varado de flechas. Como Davi chorou a morte desse filho, mas era tarde demais. Não cuidara do parapeito. Nos primeiros tempos do meu ministério, morei com uma família que tinha um único filho, e esse menino era muito travesso e desobediente, mas o pai nunca pôs a mão nele, e a mãe só achava graça de suas travessuras. O resultado? O Guilherme tornou-se criminoso e homicida, sendo condenado à penitenciária, e ele, por sua vez, levou o filho dele pelo mesmo caminho. Que vergonha para os pais! Foram remissos com a vara. Irmãos, é bastante bíblico usarem a vara em seus filhos quando precisarem. Outro parapeito indispensável é o parapeito de reverência à Bíblia. Dou graças a Deus que, ainda em jovem, a mensagem da palavra de Deus que estava em nossa casa me despertou. A sua autoridade impressionou a minha consciência. Agradeço ao meu pai que me levou à casa de Deus e fez reverenciar a Bíblia. Quanto me valeu esse parapeito para eu não cair na desgraça em que tantos caíram. Mas temos ainda o parapeito da oração, ou seja, do culto doméstico. Deus responde às orações. O crente chefe de família deve orar muito pelos seus filhos, pela sua salvação e para que Deus opere neles a sua vontade. E deve começar a orar o quanto antes e continuar a orar até que tenha plena vitória. Meu caro irmão, em nome de Jesus, ampara da melhor maneira possível esse filho que Deus lhe deu. Na outra América aconteceu que certo homem de negócios, muito próspero até, teve um filho por nome Leão. Mas o pai não cuidou moral ou espiritualmente dele. Quando o rapaz, ele virou-se para a vida boêmia, contraiu doenças venéreas e estava a ponto de suicidar-se. Quando o pai despertou, providenciou tratamento médico de 1 ano e teve alta, mas não fora curado. Tratou casamento com uma linda jovem e nasceu-lhes um único filho. A jovem mãe morreu de parto e o pai, ao contemplar o recém-nascido, percebeu que esse sofria de deficiência mental e exclamou: "Mas isso é mais do que posso suportar." Saiu do quarto, sacou de um revólver e suicidou-se. O menino, porém, escapou. Mas anos depois, esse mesmo rapaz estava numa fila de pessoas que esperavam apertar a mão do então presidente William McKinley. Ao chegar a sua vez, o jovem sacou de um revólver e matou o presidente, que era um estadista cristão. O criminoso foi processado, executado. Quem sabe se essa série de 5 tragédias não poderia ter sido evitada se o avô, o próspero homem de negócio, tivesse preparado o parapeito moral e espiritual de sua casa. O grande culpado era ele, em não ter dado a devida educação espiritual a seu filho. Amado chefe de família,
Tomemos hoje uma nova decisão. Oremos mais pelos nossos filhos. Ensinemos-lhes as coisas de Deus. Oremos. Amado Deus, abençoe os lares onde for ouvida esta mensagem. Dê sabedoria aos pais em testificar do Evangelho e salva os filhos